Procurando por garrafas recicláveis em uma lata de lixo, Joaquim notou um grupo de jovens. Eles estavam um pouco mais longe e discutiam com bastante ânimo. A mulher, em um lindo vestido de noiva, gesticulava descontroladamente com as mãos. Próximo dela, havia um jovem igualmente atraente em um casamento, com um terno caro. Essas são algumas pessoas de sorte, Joaquim pensou, inclinando a cabeça para o lado. O sem-teto continuou a sua busca enquanto um pensamento obsessivo continuava girando em sua cabeça. Às vezes, as imagens surgiam na mente de Joaquim, mas nunca se transformavam em memórias claras. Eram mais como reflexos, que logo eram cobertos com o balançar da água. O homem acabou na rua por um infeliz acidente. Ou, melhor, sua vida mudou tão abruptamente que agora não estava claro de onde ele veio e quem ele era. O homem era como um fantasma entre as pessoas. Joaquim teve que sobreviver vagando pelas ruas por vários anos. E foram seus amigos de rua que inventaram o nome dele, Joaquim. Quando ele chegou ao abrigo, ele costumava trabalhar em um canteiro de obras. Então, uma vez ele foi expulso de lá sem receber um centavo. Eles até pegaram seus documentos e ameaçaram que se Joaquim fosse a polícia, só iria se meter em mais encrencas. O que aconteceu a seguir foi uma espécie de neblina. Ele se lembra de ter recebido uma bebida de algumas pessoas e aceitado. Então, ele acordou em um hospital. Um médico idoso se curvou sobre o paciente e disse: "Você foi envenenado. A dose foi quase letal, mas você teve sorte. Porém, infelizmente ainda tem algumas complicações sérias. Seu trato gastrointestinal está danificado. A sua visão e audição ainda estão sofrendo danos do veneno. Além disso, podemos falar também em amnésia parcial. Eu não sei se a sua memória voltará algum dia, mas se você continuar a beber álcool, a chance disso acontecer será quase nula." Inúmeros procedimentos médicos colocaram Joaquim de pé novamente, mas a sua memória nunca mais voltou. Parecia o homem que ele costumava ter uma família. Infelizmente, ele não conseguia se lembrar de nada específico, como o nome de sua esposa ou se tinha filhos. Então, Joaquim não teve escolha a não ser se acostumar a viver com um nome falso, sem nenhuma lembrança de vida anterior. Ele se tornou um homem sem passado, e assim, sem futuro também. Toda a sua vida se resumiu a necessidades muito básicas para encontrar algo comestível e sobreviver depois de terminar a sua rotina diária de procurar recicláveis na lata de lixo. O morador de rua olhou para os jovens, mais uma vez, e foi até o ponto de reciclagem que ele tinha que chegar antes de fechar, para pegar o dinheiro de seus recicláveis. Ele gastaria em alguns alimentos básicos, tudo o que era suficiente para um pouco de pão e talvez um pouco de queijo. Às vezes, conseguia comprar conservas de peixe, o que era uma verdadeira festa. Após ter ido para o abrigo, Joaquim imediatamente disse ao líder do sem-teto: "Aqui, Alexandre, isso é tudo que eu tenho. Hoje eu peguei alguns pães." "Muito bom, vai descansar. A sopa da Mônica está cozinhando, então logo ficará pronta." Alexandre disse olhando o conteúdo da sacola que Joaquim trouxe e algumas notas em suas mãos. Em resposta, Joaquim foi até a Mônica e silenciosamente entregou a ela alguns chocolates. "Isso é para você. Economizei algum dinheiro e achei que fosse gostar." "Obrigada, querido. Você é tão doce. O que eu faria sem você?" A mulher sorriu e passou a mão pelos cabelos grossos de Joaquim. Mônica estava preparando o jantar em uma fogueira. Um pouco da fumaça ia para uma chaminé improvisada, mas a maior parte enchia a sala, fazendo com que todos parecessem estar realizando algum tipo de ritual. Mas os sem-teto estavam acostumados, porque a fumaça quente ainda estava melhor do que o ar frio. Mônica serviu a sopa em xícaras para ela e para sua amiga, e sentou-se ao lado de Joaquim. "Por que você está tão triste? É porque você não conseguiu dinheiro suficiente?" "Não, eu vi um casal de recém-casados felizes hoje. Isso me fez sentir pena de mim mesmo. No fim, me sinto em um pântano, onde eu só afundo e não consigo escapar." "Toma a sopa, Joaquim. Você provavelmente está com fome, e isso te deixa preocupado demais. Esqueça tudo. Você está onde você está, e eles estão onde eles estão. Apenas viva a sua vida. Talvez você se lembre do seu passado em algum momento. A gente nunca sabe.
Não há como voltar atrás. A mulher respondeu e o homem apenas encolheu os ombros. Não sei. Eu gostaria realmente de me lembrar pelo menos de algo, e depois o resto se encaixaria. Cicatrizes doendo de novo, então o tempo provavelmente vai mudar para pior. Joaquim franziu a testa levemente, colocando a mão na bochecha. Os noivos cumprimentaram seus convidados e então se dirigiram para o passeio. Já que o tempo estava bom, depois da sessão de fotos, o noivo sugeriu ir ver seus pais. Só um minuto, preciso lembrá-los de algo. Me diga que você ainda não está bravo com eles. Desviando o olhar para o lado, Fernanda respondeu com moderação. Não, querido, águas passadas. É só que a maneira que eles reagiram às suas decisões simplesmente me chocou. Eu sei que seus pais são contra o nosso casamento. Felipe pediu ao motorista para parar perto do restaurante. Ok, vamos tomar uma bebida primeiro. Para ser sincero, também não entendo a minha família. Mas você sabe que eles são bem opinativos e espero que tudo esteja indo bem hoje. Eu tô tão cansado de todo o planejamento do casamento que eu pensei que fosse enlouquecer. Mas parece que eu consegui manter a minha sanidade e agora podemos finalmente obter a nossa certidão de casamento. Eu tô tão orgulhosa de você, meu amor. Fernanda sorriu, apesar do fato de que o seu relacionamento com os pais do noivo era muito tenso. A mãe de Felipe não aprovou a escolha de seu filho, e ela não se conteve em expressar a sua opinião. Ah, filho, tais casamentos nunca são felizes. Você precisa escolher uma mulher da sua posição social. E o pai de Felipe compartilhou a opinião de sua esposa e até disse que não iria ao casamento deles. Porém, Felipe conseguiu mudar os seus pais de opinião sobre isso. Depois, tomando um coquetel, cada um dos noivos foi até os pais do noivo. Chegaram 20 minutos depois e enquanto Fernanda ainda estava sentada na sala e tentando manter a calma, Felipe estava conversando baixinho com a sua mãe na cozinha. Eu vou ficar bem, filho. Seu pai e eu preparamos um presente para você. Eu tenho certeza de que você vai se lembrar do resto de suas vidas. E você não tem que nos agradecer. É do fundo de nossos corações. E com certeza vai ajudar a criar um clima. A senhora Leal disse olhando para a direção da nora. Felipe não perguntou o que era, não se importou em ser surpreendido. A tensão diminuiu um pouco quando a mãe do noivo pediu à nora uma conversa privada na cozinha. Então, ela se preparou para a conversa. Como você pode ver, nós não somos pobres, e Felipe é o nosso único filho. Então, queremos que ele tenha uma família feliz e um casamento sólido. A sogra iniciou assim a conversa. A pobre mulher pensou que agora seria repreendida novamente, mas, desta vez, a senhora Leal continuou gentilmente. Decidimos não interferir mais na sua família. Não irei mais esconder o fato de que não gostamos de você no início, pois estávamos preocupados que você só se importasse com o dinheiro de Felipe. Mas percebemos, com o passar do tempo, que você é uma boa pessoa. Então, não se preocupe. Não vamos interferir no casamento. Além disso, decidimos convidar um excelente músico para se apresentar na festa. Você iria gostar dele. Os noivos entraram no carro novamente e foram se arrumar para a festa. Cuidando deles, a senhora Leal chamou o seu marido e sussurrou algo em seu ouvido. A julgar pela expressão no rosto do marido, ele ficou realmente surpreso. Aparentemente, ele não concordava com o plano de sua esposa, mas não se atreveu em contradizê-la. Depois do jantar, Joaquim decidiu tirar uma soneca, mas, de repente, alguém o empurrou para o lado e disse: Ei, amigo, parece que você conseguiu um emprego paralelo. Eles estão procurando um músico e você tinha me dito que poderia cantar. Talvez poderia ganhar algum dinheiro. Senhor, quem estaria procurando por um músico sem teto? O homem pensou, saindo do abrigo. Diante dele, então, apareceu um par de pessoas inteligentes, bem vestidas. Bom, vocês precisam de um cantor? Não existem outros artistas que vocês poderiam contratar? Por que recorrer ao sem-teto? Joaquim perguntou rudemente ao casal bem vestido. Eram os pais de Felipe, e esse foi o presente que eles decidiram dar aos noivos. Afinal, eles prometeram pagar por um músico, o que é exatamente o que eles estavam prestes a fazer. Percebendo que ela precisava resolver o problema por conta própria, Senhora Leal tirou várias notas de sua bolsa. Espero que esse dinheiro seja o suficiente para convencê-lo de que estamos falando sério. Com isso, o homem pensou que seria tolice recusar, embora entendesse que algo estava claramente errado nisso. Logo em seguida,
o táxi dele chegou. Quando os pais de Felipe saíram do carro, eles estavam ansiosos para ver a reação de seu filho e sua noiva. É isso. Chegamos. Parece ser o endereço que me disseram para levá-lo. O táxi parou perto do local onde seria a cerimônia de casamento. Não sei o que você fez, mas eles pagaram muito bem por essa viagem. Até me disseram para voltar para pegar você em 1 hora. Bom, boa sorte para você. Espero que, pelo menos, alimentem você lá, já que não está claro o que mais está acontecendo aqui. A senhora Leal estava esperando Joaquim na entrada do restaurante. Vamos lá, os convidados já estão esperando. Nós dissemos a eles que você tocaria o violão em uma performance ao vivo. Quando o homem subiu ao palco, os convidados ficaram surpresos ao ver que o músico era claramente um sem-teto na frente deles. Expressões descontentes foram ouvidas de tudo ao redor da sala. Mas depois, sem nem entender como aconteceu, Joaquim passou os dedos pelas cordas, como um grande músico, e começou a cantar. A sala congelou. Houve silêncio absoluto. Apenas a voz de Joaquim executando uma música magnífica foi ouvida. O homem não entendeu como ele sabia. As palavras simplesmente saíram de seu subconsciente e, junto com as palavras, imagens claras vieram à tona. Um jardim florido, uma mulher de cabelos escuros com uma garotinha nos braços. Ela está sorrindo, acenando com a mão para ele, dizendo alguma coisa. Mas ele não consegue entender as palavras e, após o último acorde, houve alguns segundos de silêncio completo. De repente, o salão explodiu em aplausos estrondosos. A performance de Joaquim foi uma sensação que ninguém poderia imaginar, que um sem-teto pudesse ter tanto talento assim. Joaquim, de repente, agarrou seu rosto e começou a esfregar a sua cicatriz, e começou a doer mais uma vez. Então, Fernanda saiu correndo da multidão de convidados e pulou do palco gritando: "Papai! Papai!" Ela se jogou no pescoço do estranho mendigo e ele abraçou a sua filha. De repente, algo virou a chave em sua cabeça. Agora, ele podia ver claramente a imagem de sua família. Ele estava esperando por esse momento há muito tempo. Fernanda olhou atentamente nos olhos do homem sem teto e disse: "Eu sempre soube que o veria novamente, papai. Pena que mamãe não viveu o suficiente para ver isso acontecer. Se não fosse por aquela cicatriz sobre o seu olho direito, eu não teria reconhecido você." Joaquim soube por sua filha que a sua esposa, cujo nome era Lívia, morreu em um acidente. Mas ela nunca deixou de acreditar que seu marido, Gustavo, voltaria para casa um dia. Infelizmente, já se passaram 7 anos desde que ele desapareceu e muitos dos parentes perderam completamente a fé de que jamais o veriam novamente. Deixando o violão de lado, não mais Joaquim, mas Gustavo, ele pegou o rosto de sua filha em suas mãos quentes e disse: "Obrigado, minha menina. Obrigado por não perder a esperança de me ver novamente. Eu tive problemas e perdi a minha memória por um longo tempo. Todos esses anos eu estava tentando lembrar quem eu era e de onde eu vim." "Este é seu presente? Quem você queria humilhar com isso? Eu, Fernanda ou o Gustavo?" Felipe gritou com seus pais furioso. "Como você pôde ver, nada deu certo para você. O seu plano cruel se tornou bom." "Bom nada, ótimo. Agora, tudo que você tem a fazer é pedir desculpa a todos nós." A essa altura, os pais do noivo não tiveram mais nada a fazer, a não ser admitir o erro e pedir perdão aos noivos. A festa de casamento continuou. Apesar do mal-entendido, os convidados até pediram a Gustavo para cantar mais algumas músicas. Tempo depois, Fernanda levou seu pai ao túmulo de sua mãe. O homem de cabelos grisalhos olhou para a inscrição esculpida naquela pedra clara e não conseguiu conter as lágrimas. Não havia como voltar no tempo e nada poderia trazer a sua família de volta. Mas Gustavo estava extremamente grato pelo que tinha. No fim, ele conseguiu descobrir quem ele era e encontrou a sua filha. Isso o tornou o homem mais feliz da Terra. Alguns dias depois, o homem juntou os sacos cheios de comida e foi visitar os seus amigos sem teto. Contou-lhes o que aconteceu com ele e deixou o abrigo para sempre. Os sem teto discutiram a história de Joaquim por muito tempo e todos esperavam que um dia cada um deles recebesse o seu próprio milagre.